Graça e paz, irmãos e amigos que estão aí ouvindo essa transmissão, ouvindo e vendo, né, essa transmissão no Face Live. Eu quero agradecer já de início os irmãos que compartilharam o último vídeo que trouxe, a última reflexão que trouxe nas redes sociais. Tive alguns contratempos, por isso que não gravei na sexta-feira. Mas hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo, dar continuidade a algumas reflexões. Eu acredito que todo o ambiente em que podemos falar, podemos refletir, a palavra de Deus ela deve ser compartilhada. E a temática que eu irei trabalhar nesta manhã com vocês durante alguns minutos é justamente essa, né? O cristão e a esperança na morte. Falar sobre morte é sempre um dilema, porque nós nunca iremos nos acostumar com ela nesse mundo presente, porque nós não fomos feitos para morrer. A morte ela foi uma punição, ou seja, na visão de mundo cristã, a morte ela será banida, porque esse não foi o plano original de Deus. Por isso que nós rejeitamos a morte, não entendemos a morte, sofremos com a morte, seja de quem for, principalmente daqueles que estão mais próximos a nós. E eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Diz aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a temática é o cristão e a esperança na morte. Aí vem a pergunta: como enfrentarmos a morte? Ou então, de onde tirarmos força para enfrentar a dor da morte? Lembrando de que a morte para o cristão, ou para aqueles que dormem em Cristo, é totalmente diferente a expectativa, a visão como um todo. Vejamos a palavra de Paulo. Paulo diz aí, primeiro, não sejamos ignorantes como os que não têm esperança. Para Paulo existe uma grande diferença dos cristãos que morrem e dos ímpios que morrem, ou então dos cristãos que perdem irmãos em Cristo e dos cristãos que perdem pessoas sem Cristo. A abordagem de Paulo aqui é essa: o cristão, quando perde alguém, né, em Cristo, ele vai sofrer. Ele não apenas vai, ele deve sofrer, porque ama, porque a pessoa física não se terá mais sua companhia, não ouvirá mais sua voz, não abraçará como antes abraçou, não terá a amizade que um dia teve. Isso é fato, né? Mas não é nesse ponto que Paulo está abordando. Paulo está tratando aqui sobre um outro aspecto. Como é que um cristão vai sofrer da mesma forma que um ímpio na dor da morte? Paulo diz, não. Nós não devemos ser ignorantes. A palavra de Paulo aqui é essa. Preste atenção. Aqueles que morrem sem Cristo, eles não têm esperança.
Infelizmente eles não têm esperança. Mas é a justiça de Deus. Mas há outra coisa: aqueles que morrem em Cristo, Paulo diz, ei, tenha esperança. Não sejamos como os ímpios, não sejamos como aqueles que não creem que há saída, que há vida após a morte. Nós não somos assim. Então o cristão pode ter esperança na morte? Sim, ele pode. Ele pode porque Paulo vai dizer: cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha o que diz aí o versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, você perdeu alguém em Cristo. A dor, não tem como calcular essa dor, tá certo? A Maria, mãe de Jesus, é o maior exemplo disso, de sofrimento, de dor, mesmo sabendo quem era Jesus. A dor, ela não tem como ser sanada ou substituída de momento. Você vai suportá-la por causa de Cristo. E Paulo diz assim: preste atenção, você crê que Jesus morreu? Creio, é um fato histórico, não há como negar, até ateus creem que Jesus morreu. Mas a grande questão é: você crê que Jesus ressuscitou? Se sua resposta for sim, eu creio que Jesus ressuscitou, aí Paulo diz: então preste atenção. Se você acredita que Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, então creia que o mesmo poder de Deus Pai levantou Jesus dentre os mortos, levantará também aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram em Cristo. Paulo está dizendo assim: há esperança para o cristão na morte? Sim, há esperança. Primeiro, porque nós não somos como os ímpios. Nós não somos como aqueles que não têm fé, como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Deus governa e domina até sobre o reino da morte. Segundo, ele diz: sabe por que nós podemos ter esperança? Porque Cristo ressuscitou. Se eu creio que Cristo ressuscitou, eu creio também, com certeza, que Deus há de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Então, a terceira consolação que Paulo aplica a nós é essa: se eu creio que Jesus ressuscitou, eu devo crer também que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Interessante que Paulo diz aí, finalzinho do versículo 14, ele diz: mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Paulo está dizendo assim: quando Cristo vier, ele trará os que morreram com ele consigo. Eles vão ressuscitar com Cristo. A segunda vinda de Cristo é a esperança do salvo, é a esperança do crente, principalmente por causa daqueles que morreram em Cristo. Interessante é que a minha fé que Jesus ressuscitou é a mesma fé que deve me confortar e me consolar que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. De repente, assim que Paulo trata o assunto, ele entra em detalhes sobre a volta de Jesus. Ele diz aí: ora, ainda, versículo 15, ora, nós ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo vão ter um encontro primeiro com Ele, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo assim: rapaz, se Cristo ressuscitou, se Cristo levantou do túmulo, aqueles que morrem e dormem em Cristo também ressuscitarão. E Paulo diz aí, finalzinho ele diz: depois, é a quarta observação que eu faço, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E ele diz aí: e estaremos para sempre com o Senhor. Primeira observação de Paulo sobre o cristão e a esperança da morte é que nós não somos como os ímpios. Nós não devemos ser ignorantes. Não devemos ser ignorantes. A ignorância aqui é no sentido de conhecimento. Nós temos conhecimento de que Cristo ressuscitou. Ele diz aí: se eu tenho fé que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu creio que aqueles que morrem em Cristo também hão de ressuscitar. Terceira observação, ele diz: Jesus Cristo, ele trará. Não há uma promessa que ele vai voltar. Você crê nessa promessa? A esperança em você que Cristo há de voltar. Sabe por que eu creio piamente que Jesus há de voltar? Porque ele veio. A primeira vinda de Cristo é um cumprimento de profecias do Antigo Testamento, correto? Correto. Prefigurando os sacrifícios, os sacerdotes, as leis. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo veio. Então, assim, se a primeira vinda de Cristo cumpre as profecias e partes dela do Antigo Testamento, obviamente a segunda promessa que ele virá há de acontecer. Ora, se a primeira se cumpriu, a segunda há de se cumprir também. É a esperança que há no meu coração naqueles que creem em Cristo. Logo depois disso, Paulo diz uma palavra interessante. Ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Não somos ignorantes, nós temos esperança. Segundo, cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Terceiro, se eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu creio que ele também trará os que morreram com ele. Ele há de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Eu creio nisso. Eu creio porque Cristo também ressuscitou. Logo depois disso, Paulo encerra dizendo: estaremos com Cristo e com nossos irmãos para sempre. Olha que palavra maravilhosa. Olha que declaração de Paulo. Paulo diz assim, final do versículo 17: e assim estaremos para sempre com o Senhor. As pessoas que você disse adeus, as pessoas que você perdeu em Cristo, Paulo diz: calma, calma, eles vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, eles vão ressuscitar. Nós que estivermos vivos na vinda de Cristo, ressuscitaremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. Aí Paulo diz: sabe para quê? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar com o Senhor é maravilhoso. Estar com Deus nos céus é aquilo que todo cristão aguarda, é aquilo que todo cristão espera. Mas não apenas isso, preste atenção, nós estaremos também com aqueles que morreram em Cristo, aqueles que partiram dessa vida, homens de Deus, mulheres de Deus, estarão conosco nos céus para sempre. É a palavra que Paulo diz. Sabe qual é o último versículo do texto que lemos? É: consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Você está precisando de consolo? Lê esse texto. Lembre que Cristo ressuscitou. Você crê que Cristo ressuscitou? Então, essa mesma fé de que Cristo ressuscitou o console e o conforte de que aqueles que perdemos em Cristo também hão de ressuscitar. Se você, amigo ouvinte dessa reflexão, não tem essa esperança, ainda está em tempo de Deus, com certeza, falar o seu coração, converter o seu coração, e com certeza Deus há de dar esperança a você. A grande questão aqui não é morrer, porque isso é uma certeza de quase todos. A grande questão aqui é: há esperança para mim depois da morte? Se você, ouvinte dessa reflexão, não tem essa esperança, creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, tá certo? E tem mais. Assim que você se arrepender dos seus pecados, crendo em Jesus, passe essa esperança para outros. Creia que Jesus é Senhor dos vivos e também dos mortos. Porque se nós perdemos a esperança que Cristo há de voltar, nós vamos perder a esperança até que Ele ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, é vã a nossa fé. Se você tem esperança, sua fé está bem, está robusta, glória a Deus. Mas se você conhece alguém que precisa dessa palavra, de ter esperança, de ter uma fé restaurada, fé renovada, compartilhe o vídeo, compartilhe essa transmissão para que atinja o maior número de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus, ela traz o consolo que o ser humano precisa. Somente a palavra de Deus traz a esperança que o homem tanto precisa. Nós não temos esperança em nós mesmos. Nós temos esperança em Jesus. Quero agradecer aí ao meu irmão Daniel Vanberto, que está aí ouvindo a transmissão. Quero agradecer também a Elaine Rafaeli, que também está ouvindo lá do Água dos Borges. Agradeço a vocês que estão aí na transmissão. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe.